Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Toma o seu assento, nós iremos nesta noite ministrar uma palavra que o Senhor colocou em nosso coração. É bastante conhecida esta palavra, mas a palavra se renova a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, que vocês também estão nos assistindo também. Deus tem uma palavra também ao teu coração nessa noite. Já tivemos o primeiro culto, e agora é o segundo culto aqui, a nossa Santa Ceia, a ceia do Senhor, na qual nós, em comunhão com os irmãos, concordamos em fazer esses dois cultos, né? Será só na ceia, né? No próximo domingo vai voltar o culto normal e vai ser bênção em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Aqui nesta passagem, o apóstolo Paulo, ele estava orientando a igreja de Corinto como deveria se comportar concernente à ceia do Senhor. Sabemos que Paulo, ele começa a carta aos Coríntios falando do seu chamado, da sua responsabilidade, da sua convicção do seu chamado. Ele falando para aquela igreja que o seu chamado foi segundo Deus e não segundo o homem, que ele tinha convicção de que era Deus que estava usando o apóstolo Paulo, porque esta igreja que estava na cidade de Corinto, ela foi fundada por Paulo, na sua segunda viagem missionária à Ásia Menor, no ano 52 depois de Cristo. Paulo, ele pregou na Ásia Menor, ele pregou em Atenas, e ele abriu aquela igreja na cidade de Corinto. Corinto ali era uma cidade portuária, era uma cidade rica, era uma cidade que tinha muitas culturas, porque naquela cidade tinha o templo da deusa Afrodite, e aquela deusa era a deusa do amor. E Paulo, quando chega ali em Corinto, naquela cidade, ele prega o evangelho de salvação, ele prega o verdadeiro amor, porque aquele povo conhecia um amor falso, um amor que envolvia a sexualidade, um amor imoral. E Paulo agora, ele ficou 1 ano e meio, 18 meses, contradizendo aqueles irmãos, aquelas pessoas que estavam na cidade de Corinto, porque Corinto era uma cidade rica. O povo de Corinto era rico, porém era depravado. Os pecados daquele povo eram depravados, e aquelas pessoas começaram a se converter ao evangelho de Cristo. E Paulo sabia que aquela cidade era uma cidade que tinha muitas culturas, cidade intelectuais, porém depravada. Porém as pessoas não conheciam o evangelho de Cristo. Ali naquela cidade de Corinto, as suas culturas estavam enraizadas nas suas mentes, nos seus corações. E Paulo agora chega contradizendo aquilo que ele havia aprendido dos seus pais. Glórias a Deus. E aí Paulo já começa falando sobre o amor, o verdadeiro amor que Paulo ensinava, o amor de Cristo. Porque alguns estudiosos dizem que aquela cidade, naquele templo da deusa Afrodite, tinha 1000 sacerdotisas nos templos cultural, com as suas adorações, sexualidade ali naquele templo aí. E aquele povo ali, para eles não faltava nada, porque nós sabemos que quando uma pessoa tem condições, é rica financeiramente e intelectualmente, a sua mente é mais fechada para o evangelho. Foi o que aconteceu naquela cidade de Corinto, com aquele povo ali. A mente deles era um pouco fechada para o evangelho. Eles conheciam, mas não tinham o verdadeiro conhecimento do amor de Deus. Por isso que Paulo ficou 18 meses pregando ali naquela cidade. E agora Paulo deixa Áquila e Priscila, os seus obreiros ali na cidade de Corinto, e vai para a cidade de Éfeso. E lá de Éfeso, Paulo recebe carta da nossa irmã Cloé sobre os maus costumes dos irmãos da igreja que estavam em Corinto, sobre as suas práticas pecaminosas. E agora Paulo resolve escrever a sua primeira carta àquela igreja, que na verdade
Paulo já tinha escrito outras cartas, mas as cartas não tinham chegado à cidade de Corinto. Mas essa carta chegou ao Corinto, à cidade de Corinto. E aí Paulo agora fala do verdadeiro amor para aquela igreja que havia sido fundada por ele naquela cidade. Glórias a Deus. Esta igreja de Corinto, ela estava vivendo as mesmas práticas pecaminosas quando não conhecia a Cristo, mas agora elas conheciam a Cristo e voltaram a praticar as mesmas práticas de ontem, e antes de conhecer a Cristo. Como existem pessoas hoje que se convertem ao Evangelho de Cristo e até ficam na igreja por algum tempo, mas os prazeres do mundo, as orgias da vida, faz com que elas percam o foco e voltem a praticar aquilo que ela fazia antes. E isso é desagradável a Deus, porque aquele que conhece a Cristo não tem um caminho de retorno, porque diz o apóstolo Pedro, no seu capítulo 2, versículo 21, que conhecer o Evangelho e voltar atrás é semelhante a um cão que vomitou e voltou a comer o seu vômito, ou uma porca que se lameou e voltou a se sujar novamente. Nós temos que conhecer o Evangelho e prosseguir em conhecer, e conhecer a cada mais esse Jesus que transforma, que nos faz mais que vencedor. E aí Paulo, ele começa a falar sobre a ceia do Senhor, porque na igreja de Corinto havia muitas contendas naquela igreja. Aquela ceia era servido, não é como esse pão aqui. A ceia de Corinto era servido com comidas, para nós entender, era servido com picanha, com feijão tropeiro da Aline, com arroz. As comidas não eram essas, mas para você entender como era. Porém, tinha algo naquela igreja. Havia muitas divisões. Havia ali acepções de pessoas, porque as pessoas mais ricas tinham mais privilégios. As pessoas mais ricas comiam as melhores comidas, e as pessoas mais pobres eram desprezadas ali. E Paulo soube que havia uma divisão naquela igreja, que havia contenda, que havia desamor, e ele tinha pregado o evangelho de amor. Mas aquele povo não estava praticando o que Paulo havia pregado. Havia muita acepção de pessoas, e esse não foi o evangelho que Paulo pregou. E Paulo, quando sabe dessas informações, dessa divisão, dessa contenda, Paulo agora escreve essa carta, esta igreja, porque o evangelho é um evangelho de amor, é um evangelho de paz, é um evangelho de comunhão. E aquele povo estava totalmente ao contrário. No capítulo 12, Paulo fala sobre a divisão, fala sobre o corpo. E Paulo pega o corpo humano e começa a falar para aquela igreja que o corpo tem vários membros, mas todos têm que estar unidos no mesmo propósito, porque se algum membro discordar, todo o corpo perece. E nós temos que manter essa comunhão, nós temos que manter esse mesmo propósito. Se nós somos o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça, e nós somos o corpo, nós temos que estar no mesmo propósito, na mesma finalidade. No capítulo 3, Paulo fala da supremacia do evangelho, que é o amor. O evangelho sem amor é religiosidade, é hipocrisia. Não existe evangelho sem amor. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, é porque Cristo nos transformou com seu amor, Ele nos comprou. Glórias a Deus. Ele deu a sua própria vida por nós. Só passamos a entender mais sobre o amor quando olhamos para o sacrifício da cruz de Cristo. Por isso nós estamos aqui nesta noite celebrando essa ceia, para lembrar quanto Cristo nos amou. Ele deu a sua própria vida naquela cruz, por mim e por ti. E aqui Paulo deixa mais bem claro que o amor é superior a qualquer dom. Porque a igreja de Corinto se orgulhava com seus dons, mas o principal ela omitia, que era o amor. Aquela igreja estava inchada, estava egocêntrica, e Deus não quer que nós sejamos assim. Deus quer que nós compartilhamos o amor. Entenda nessa noite, a igreja de Cristo só existe por causa do amor.
Se você está aqui é por causa do amor. A igreja foi fundamentada no amor. A mensagem da cruz é uma mensagem de amor e de transformação. Não é uma mensagem de dogma e nem de mandamento, mas de transformação. E Cristo resumiu toda a lei em amor. Amará o próximo como a ti mesmo. Amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando Cristo falou essas palavras, Ele estava se referindo à cruz. A cruz, horizontalmente, é o teu próximo que você tem que amar. E verticalmente, é a Deus que você tem que amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. A cruz foi o maior símbolo de amor de Deus para com o homem. Glórias ao Senhor. E aquela igreja estava desprezando o amor de Cristo. E Paulo, ele exorta aquela igreja sobre a santidade, sobre a importância da mensagem da cruz, sobre o caráter do homem de Deus, sobre o casamento, sobre a estabilidade familiar, sobre o sacrifício aos filhos, sobre a ceia, sobre os dons espirituais, sobre o amor ao próximo. E ele vai mais a fundo, fala sobre o arrebatamento da igreja. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Pois a morte de Cristo foi a maior expressão de amor para com o ser humano. Cristo morreu por nós, sendo injusto. Ele morreu pelo injusto, provou o seu amor por nós. Aleluia, Jesus. A mensagem da cruz é uma mensagem de transformação, é uma mensagem de renúncia. E Paulo começa essa instrução sobre a ceia do Senhor. No capítulo 11, versículo 17, ele diz: nisso porém que vos dizer-vos, não vos louvo. Ou seja, Paulo está falando: olha, o que eu ouço de vós aí, porque Paulo estava lá em Éfeso, mas ele escreveu para a igreja de Corinto: o que eu ouço de vós pela nossa irmã Cloé, eu não louvo pelo vosso comportamento, porque vos ajuntei não para melhor, mas sim para pior. Porque antes de tudo ouço que há entre vós dissensões e contendas. Até importa que haja heresias, se havia heresias no meio do povo de Deus naquela igreja, para que não seja sincero, se manifeste entre vós. Vocês têm que ser mais sinceros com vocês. De sorte que quando vos ajuntei no lugar, não para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um come antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e outro embriaga. Alguns embriagam, alguns comem tudo e outros estão passando fome. Você tem que aprender a socorrer aqueles que não têm nada. Era o que Paulo estava falando para aquela igreja. E ele fala para nós hoje, nesta noite: aprenda a amar o teu próximo. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Não tende porventura casa para comer ou beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm nada. Paulo está falando para aquela igreja: vocês estão desprezando esta igreja. Vocês não estão amando essa igreja, estão desprezando aqueles mais pobres, que não tem nada. Paulo estava falando: vocês são igual a todos. Deus não olha para a sua riqueza, Deus não olha para a sua posição na sociedade. Deus olha todo mundo igual. Perante Deus, Deus nos olha por dentro. Será se tem alguma diferença do sangue do rico e do sangue do pobre? Nós vemos nessa pandemia, veio para todos, para os ricos e para os pobres. Diante de Deus não tem ninguém grande, ninguém bom. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, da transformação dEle, do amor dEle. Aleluia,
porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei. Paulo falou: olha, eu recebi, foi do Senhor, esta mensagem, e eu ensinei vocês 1 ano e meio, e vocês não aprenderam. Deus nos alerta a cada dia, irmão. Nós estamos desapercebidos, como o pastor Neves falou. A igreja está desapercebida, mesmo com esta crise, estamos dispersos. Às vezes, tem pessoas, às vezes, ele trabalha, ele está na condução, aquele ônibus, vou para Dom Pedro, irmão, eu levo 150 passageiros. 150 passageiros. Qual é o lugar mais contaminado? Transporte coletivo. Mas algumas pessoas pensam que é a igreja. Aqui nós fazemos todas as precauções aqui, irmão. Tudo. Distanciamento, álcool, máscara e tudo, irmão. Aqui será o único lugar que você está mais difícil pegar, irmão. Termina o culto e vai embora. Mas para alguns irmãos aqui a igreja parece que o vírus está aqui. Nós temos o culto de quarta-feira agora. Poucos irmãos. Mas quando foi na quinta, vão trabalhar de madrugada e ontem chega mais lotado. É tocando em todo mundo. Irmão, nós temos que aprender, irmão. Não podemos isolar nossa vida completamente disso aí, irmão. Nós temos que continuar vivendo com precauções, sim. Mas você não pode parar de adorar a Deus e de viver a sua vida, irmão. Glórias a Deus. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai, isso é o meu corpo que é dado por vós. Faça isso em memória de mim. Aqui Paulo estava lembrando a igreja de Coríntio que quando ele se ajuntava para celebrar a ceia, era para fazer em memória de Jesus. O que seria memória? Nós vemos agora algumas pessoas que querem fazer algo por alguém que já morreu há muito tempo. Aquela pessoa foi boa, aí ele vai lá, faz alguma coisa, fica em silêncio não sei quanto tempo. Ele está lembrando o que aquela pessoa fez de bom. A ceia é para nós lembrar o que Jesus fez por nós. Ele nasceu de uma virgem. Ele veio a essa terra, trabalhou pesado na carpintaria. Ele foi morto por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou, e vivo está à direita de Deus, e vai vir buscar a sua igreja. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, e dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim novamente. Porque todas as vezes que comeste pão e bebeste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Sempre que você pegar o cálice, você vai anunciar a morte do Senhor. Falou: estou tomando esse cálice porque o Senhor morreu por mim e me deu a salvação. E ele vai mais além: e anunciai a morte do Senhor até que venha. Quando é que o Senhor vai vir? No arrebatamento da igreja. Ou seja, na ceia nós temos que lembrar que Jesus morreu por nós, mas vai vir buscar nós naquele grande dia do arrebatamento da igreja. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Examine. Nós temos que nos examinar. Não é eu que vou examinar o Jorge, é o Jorge que vai examinar o Jorge. É eu que vou examinar eu. Como é que eu examino? Faz de conta que eu sou o médico meu mesmo. Como é que está meu coração? Cheio de mágoa? Como é que está meus pensamentos? Como é que está? Eu vou me examinar, irmão. Eu não posso ver o que você está pensando agora, nem saber o que você está pensando, mas você sabe. Você pode se examinar agora.
Como é que eu estou servindo a Deus? É um exame que nós temos que fazer. E o exame vai dar o resultado lá. Você vai saber como é que está servindo a Deus. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seria julgado. Mas quando julgado, somos repreendidos pelo Senhor. Quando julgado, nós somos repreendidos. Ninguém gosta de ser repreendido, mas nós somos repreendidos pelo Senhor. Para quê? Para não ser condenado com o mundo. Por quê? O mundo já não maligno, o mundo já é condenado já. E nós não podemos entrar nessa onda de ser condenado com o mundo. É o que fala aqui a palavra de Deus. No versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais, esperais uns pelos outros. Mas o que tiver fome, coma em casa, para que não vos ajuntei para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Aqui Paulo dá instrução sobre a vida do cristão, não somente na ceia, mas em todo o tempo. Glórias, porque a nossa vida, o cristão de verdade, a sua vida é pautada no amor ao próximo, na comunhão, no partir do pão, na unidade do Cristo e na santidade. Será que nós estamos encaixados? A vida do cristão sem comunhão e sem amor é hipocrisia. Cristão que não tem comunhão com o seu irmão, que fala mal do seu irmão, é hipócrita, irmão. E nós temos que ter a comunhão, irmão. Nós não somos religiosos, nós somos cristãos, nós não somos hipócritas, como aqueles fariseus da sinagoga. Nós somos cristãos verdadeiros, que já fomos transformados pelo amor de Deus. É só Deus que nos transforma. Eu não valia nada, irmão. Eu já falei uma vez aqui, eu era tão ruim. Pensa no caba ruim. Pensou? Multiplique por 10. Era eu. Sabe o que fez uma vez, irmãos? Eu tinha acho que uns 12 anos. A minha avó falava que eu era traquino. A minha mãe pegou um cipó para bater, irmão. Eu peguei uma pedra e ia jogar nela. Eu enfrentei a minha mãe, acho que eu tinha 11, 12 anos. Eu lembro disso agora, irmão. Eu não valia nada. Mas Jesus me transformou, irmão. E Ele pode te transformar também. Se você não falar com teu pai, com a tua mãe, deixa Deus te transformar nesta noite. Tenha comunhão com seus familiares. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Todas as vezes que comer este pão e beber esse cálice, lembremos da morte do Senhor aqui na terra, irmão. Ele falou que é para nós fazer isto em memória de Jesus. Eu queria desafiar a igreja. Nós vamos fazer algo agora em memória de Jesus. Eu queria que você, sentado mesmo, qual a memória que você tem de Jesus? Não é aquele Jesus morto, mas a memória para nós lembrar o sofrimento dele foi essa, irmão. Eu queria que você ficasse, não vá bater no irmão não, mas pelo menos 20 segundos em silêncio, em memória de Jesus, como uma cruz. Pense agora o sofrimento que Jesus sofreu naquela cruz. Pense agora. Pense as dores, as agruras, as lágrimas, aqueles chicotos batendo nele. E ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca e sofreu calado por mim, por você. Em memória de ti, Senhor,
Nós estamos fazendo o símbolo da cruz nesta noite, em memória de ti, Senhor, em memória do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Ele está presente aqui, igreja. Já sinto a presença dele neste lugar. E na tua casa também ele está com você. Na tua casa você pode sentir a presença dele aí. Vamos se colocar de pé nesta noite.